summer days burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Olá, meus amores, tudo bom? Hoje mais um vídeo do quadro Maquiadores Me Maquiando e minha convidada é a Gabi Vendramin. Oi, gente! Gente, acompanho ela no Instagram há bastante tempo, fico babando nos esfumados dela, no acabamento. Adoro o trabalho dela, nossa, me inspira muito. Já vou deixar as redes sociais dela aí pra vocês seguirem, se inspirarem muito também. Gente, então, a maquiagem que eu fiz na Bárbara hoje é uma proposta que eu uso muito nos meus cursos, que as minhas alunas pedem bastante, que é o famoso esfumado em degradê. A gente coloca bastante cores. Uma das características principais da minha maquiagem é trabalhar com cores quentes, então eu trouxe bastante isso. A linha d'água mais colorida também. Adorei, né? Quando a mandei ela é maravilhosa, fica muito Obrigada! fácil. Ficou lindo também essa tendência da linha d'água coloridinha, tá super em alta. Verdade. Ela ensinou muito bem aí no vídeo, aproveitem então todas as dicas. E é isso aí, vamos lá! Aí. Então eu vou começar higienizando a pele com esse tônico da L'Oréal. E em seguida eu vou hidratar com o hidratante da Nivea. E aí eu vou reforçar a hidratação com esse óleo da MAC, que é um óleo essencial, nas áreas onde o produto tende a craquelar mais. Então em volta dos olhos, na curvinha do nariz. E eu vou usar o primer da Thaís Guerini, primer facial, só nas áreas onde a pele tem um pouquinho mais de imperfeições. Nesse caso, quase não tem imperfeições, né? Então é só mais na área central da face. O primer eu gosto de aplicar com os dedos mesmo, porque aí eu sinto ele entrando nos poros. A base que eu vou usar vai ser essa daqui da Milani. É uma base com corretivo e eu vou usar ela diluída com o diluidor da Naty Capello, para a base ficar um pouquinho mais líquida. E eu vou fazer essa aplicação com batidinhas no rosto, sempre começando do centro da face em direção às extremidades. As áreas centrais do rosto são as que mais necessitam de cobertura. E aí vou dar o acabamento com a esponjinha. Agora em seguida eu vou usar o corretivo da Maquier na cor Vanilla e também vou usar ele diluído. E eu aplico em toda essa área central do rosto. Para fazer o contorno, eu vou usar esses bastões da Anastasia, que são base em bastão, e eu vou misturar duas cores, que é a Ebony e a Fawn. Vou pegar com um pincel fofinho. Também vou colocar um pouquinho ele aqui, ó, pra fazer o contorno do rosto. E aí agora com o corretivo da NARS, Radiant Cream. Eu gosto bastante desse corretivo porque ele tem uma cobertura alta, mas o acabamento dele é lindo, não fica muito pesado na pele, dá uma radiância muito bonita. E a cor da Bárbara é Vanilla. Vou usar ele para iluminar. E
E aí, antes de dar o acabamento na pele, eu vou entrar com esse spray, que é o B6 da Urban Decay, é um spray de vitamina. Então ele vai ajudar a hidratar a pele, evitar que a pele craqueie. E aí agora com a esponjinha eu vou vir dando o acabamento. Eu tenho o costume de usar a esponja molhada, ela ajuda a absorver um pouquinho mais o excesso. E aí, pra selar, eu vou usar o pó da Laura Mercier, um dos meus pós preferidos, bem fininho. E aí agora eu vou selar toda a pele, só que não vou aplicar o pó diretamente em cima dos locais onde eu fiz o contorno escuro. A quantidade de pó ela é super importante, porque vai ser algo que vai garantir muito a durabilidade da maquiagem. Então tem que aplicar pó até selar completamente a pele. Não tem problema se ele ficar meio acumuladinho, que depois a gente vai esfumar toda a pele com o pó compacto. Se você trabalha com pó translúcido, é melhor que seja excesso do que falta de pó, que a durabilidade vai ficar bem maior quando você sela bem a pele. E aí agora com esse pó da Maybelline, que eu amo de paixão, é o Fit Me, cor da Bárbara 230, esfumando. Com um pincel um pouquinho menor, eu vou tirar o excesso aqui, ó, abaixo dos olhos. Eu vou entrar com o contorno, agora em pó, utilizando esse tom aqui, que é o Sculpt da MAC. É um tom que eu gosto bastante porque ele é bem acinzentadinho. Então, pra quem é mais branquinha, fica mais natural o contorno do que usar um tom meio laranjado, assim, né? E eu vou aplicando só com batidinhas, onde eu já fiz o contorno cremoso. A ideia aqui não é reforçar, e sim selar. E aí, com esse mesmo contorno, eu vou pegar um pincel menorzinho de esfumar pra fazer o contorno do nariz. Geralmente eu faço contorno do nariz só em pó. Não tenho muito hábito de fazer em creme. Eu acho que às vezes quando a gente faz em creme fica um pouco marcado demais. Com o creme, se a gente deixar marcado, depois não consegue mais esfumar. Com o pó a gente consegue esfumar, caso fique marcado. Mas o nariz da Bárbara nem precisa muito de contorno, ele já é bem fininho. Eu volto com um pincel de pó, não pego nada, só ele já tá sujinho, foi o que eu usei pra esfumar. E eu esfumo bem, pra não deixar marcado. Eu vou entrar com a iluminação. Eu vou usar essa paletinha da MAC, Hyper Real Glow. E eu vou usar na Bárbara a misturinha desses dois tons. Um que é um pouquinho mais douradinho e um que é um pouquinho mais rosadinho. Aplico só nos pontos mais altos da face. Eu gosto de mudar o pincel. Eu pego o pincel 143 da Dye Makeup, que ele tem a ponta um pouquinho mais cônica. E aí esse eu uso para fazer o contorno, a iluminação do nariz. Às vezes a gente faz a iluminação com um pincel meio largo e acaba deixando a ponta do nariz maior. E aí eu vou usar esse blush maravilhoso da linha Extra Dimension da MAC. A cor dele é Just a Pinch. Vou selar a pálpebra também, que aí depois que eu finalizo a selagem da pálpebra, aí eu vou entrar com os sprays fixadores. Então eu tiro o excesso, os acúmulos das linhas e vou selar com o mesmo pó da Maybelline que eu usei para fazer toda a parte da pele. É super importante que não tenha nenhum produtinho acumulado nas linhas, porque depois que a gente sela, não sai mais. Usando o Hidrafix da Daisy Peroso, esse é o Gold. Eu amo ele, adoro o cheirinho. E o negócio é dar um banho na pele mesmo. Esse banho que a gente dá na pele, ele vai ajudar na questão do acabamento por causa do excesso de pó que foi aplicado. Vamos aproveitar que ainda tá um pouquinho úmido o colo e vamos iluminar o colo também, usando aqui a mesma paletinha.
Então, para iniciar o esfumado dos olhos, eu vou entrar com a sombra que eu sempre uso para dar a transição, que é a Soft Brown da MAC. É a minha sombra preferida, acho que qualquer pessoa que me conhece sabe que eu sempre uso ela. E eu vou usar com o pincelzinho E40 da Sigma, que é um pincel mais fofinho. E aí eu começo marcando o côncavo com essa sombra, fazendo movimentinhos circulares. Sempre trabalhando com a mão bem levinha, para o esfumado conseguir ficar mais difuso. E essa primeira sombra de transição, eu gosto de abrir um pouquinho mais ela. Eu subo também um pouco mais e eu abro um pouquinho ela aqui pra fora, porque ela vai ser o que vai dar o degradê para todas as outras sombras. Então ela pode ocupar uma área um pouquinho maior. E aí na sequência, eu vou usar essa paleta da Juvia's e vou usar esse laranja maravilhoso aqui, ó. E aí eu vou mudar o pincel também, vou pegar um pincel um pouquinho menor, que esse aqui é o 221 da MAC. Essa segunda sombra eu não vou entrar até o canto interno. Vou concentrar ela mais aqui no cantinho externo, que a gente vai deixar a pálpebra no canto interno um pouquinho mais iluminada. Dou algumas aplicadas ali da segunda sombra, volto com o primeiro pincel e com a primeira sombra para esfumar a transição. Então assim a gente não vai deixar ficar marcado. E aí eu posso prosseguir a aplicação. Esse detalhezinho de esfumar a transição é algo muito importante, porque às vezes a gente aplica tantas vezes a segunda sombra, quando vai esfumar não consegue mais tirar a marcação entre uma e outra. Então eu gosto de ir fazendo esse processo bem aos poucos, assim. Aplico, volto, esfumo, aplico, volto, esfumo, que aí o degradê fica bem perfeito. E aí em seguida, usando o mesmo pincelzinho, eu vou entrar com a paletinha Venus, da Lime Crime, e eu vou usar esse tom vermelhinho aqui, ó. Vou usar essa paletinha agora da Revolution, com esse tom aqui, pra começar a dar o degradê agora. Com o mesmo pincel ainda, só dou uma limpadinha. Aí agora eu entro com esse tom aqui, que é um pouquinho mais cobre. E aí eu vou finalizar com esse tom mais clarinho aqui, que eu vou aplicar no restante da pálpebra. Então agora na parte de baixo, eu vou entrar com esse lápis da MAC, que é o Costa Rich. Esse lápis eu gosto muito de usar porque ele é um lápis esfumável. Então quando você aplica, você consegue depois ir esfumando as bordinhas. Como tá um pouquinho frio, eu gosto de esquentar ele na mão antes de usar. Então eu dou uma esfregadinha aqui na minha mão, aí eu começo a aplicar. E eu vou aplicando ele só por fora. Eu tenho o hábito de fazer a parte de baixo bem grossinha, acho que valoriza bastante os olhos. E aí agora com o pincel caneta, eu venho esfumando a bordinha desse lápis. O truque para você esfumar produto cremoso é você dar uma esfumadinha e limpar o pincel no meio da esfumada que você dá. Porque quando o pincel começa a ficar muito carregado, chega um ponto que você não tá mais esfumando, você tá só transferindo o produto de um lado pro outro. E aí agora, com o mesmo vermelhinho que eu usei na parte de cima, esse aqui da Lime Crime, eu vou começar a esfumar ele por cima do lápis. Então esse lápis, ele serviu pra mim só como uma base de sombra, pra ter um pouquinho mais de fixação ali na parte de baixo dos olhos, que é uma área que não tende a não pigmentar tanto quanto a parte de cima.
Aí agora com esse laranjinha, vou pegar um pincel menorzinho. Esse pincel que eu tô usando agora é da Sigma, é o E47. É um dos pincéis que eu mais gosto para fazer o acabamento nos cílios inferiores. E aí então eu vou voltar com a Soft Brown. Então o mesmo degradê que eu fiz na parte de cima, eu vou trabalhar também na parte de baixo. E aí eu gosto de voltar com a esponjinha, a mesma que eu usei para selar toda a pele. E aí com o pó compacto, eu vou vir dando um acabamento aqui, ó. Como se fosse fazendo uma borrachinha, apagando ali as imperfeições. Na linha d'água, eu vou usar esse aqui, que é o batom Regina, da Bru Tavares, do Pausa para Feminices, que ele é um rosinha bem lindo. Com essa maquiagem vai ficar perfeito. Essas linhas d'água coloridas estão muito na moda agora, né? Aí eu acho que dá um toque muito bonito no olho. E aí só pra dar um toquezinho de brilho, eu vou usar esse aqui da Urban Decay, que é um delineador em glitter. Esse é o Heavy Metal e a cor é Midnight Cowboy. E aí na parte de cima ele vai ficar como se fosse como uma colinha de glitter. E aí eu vou usar esse glitter aqui da Secret, é o FM6, que é um glitter clarinho. E aí agora vamos fazer a aplicação dos cílios postiços. Eu gosto de fazer um truquezinho na hora dos cílios. Eu sempre uso cílios de mink, né? Que são esses cílios um pouquinho mais volumosos. Mas às vezes eles não vêm tão curvadinhos assim. Então eu coloco ele aqui na palma da minha mão e aí com uma espátula eu vou dando umas apertadinhas para ele curvar. Fica bem curvadinho. Eu gosto bastante de usar cílios que tenham mais volume no centro, principalmente em formatos de olhos mais arredondados. E aí eu vou aplicar a máscara de cílios, mas a máscara tanto faz, qualquer uma vai servir. Ela vai servir só pra gente grudar os cílios naturais dela no postiço. Então não faz diferença se a máscara for boa ou ruim. A correção da sobrancelha é algo que geralmente o pessoal pergunta bastante como que eu faço. Eu tenho a tendência em deixar a sobrancelha muito natural, principalmente no caso de uma sobrancelha como a da Bárbara, que já é linda natural, né? Então, um truque bem bacana para a correção da sobrancelha ficar boa é você sempre estar penteando ela, né? A forma como ela tá escovada vai deixar ela muito mais bonita e com cara de mais volumosa. Então escovar ela toda pra cima. Eu vou usar então essa sombra aqui, que é uma sombra da MAC, o nome dela é Coquette. E eu sempre vou trabalhando essa aplicação no sentido do crescimento dos fios. Então, assim, por exemplo, eu nunca faço uma linha reta aqui embaixo, assim, sabe? Porque fica no sentido contrário. Sempre vou jogando o esfumadinho na sobrancelha no sentido que o pelo nasce. Aí agora, pra fazer a parte de cima, ó, eu vou pentear todos os pelinhos pra baixo e entro fazendo a correção. Outra coisa que eu não faço jamais é aplicar o produto nessa região do início da sobrancelha, onde os pelinhos crescem pra cima. Essa região eu sempre deixo sem. Se tiver necessidade, se a pessoa não tiver pelinhos ali, aí eu entro trabalhando fio a fio, né? Mas não é o caso aqui da Bárbara. O segredo pra sobrancelha ficar mais levinha é você fazer os traços bem esfumados, sabe? Não tem nada que eu tô fazendo assim, deixando ele marcado. Tudo que eu tô aplicando tá sendo bem leve, bem esfumadinho. Aí agora eu vou entrar com o gel da MAC. Esse aqui é o Brow Set. E a cor que eu vou usar pra Bárbara é a Beguile, que é aquele tom que tem um pouquinho de brilho, então pra sobrancelha ficar com um pouquinho mais de dimensão. Como a sobrancelha da Bárbara tá com os pelinhos mais compridinhos, aí agora eu venho e vou deitando eles, mas não muito, né? A ideia é que ela fique assim meio rebeldinha mesmo. Então o gloss que eu vou usar é esse aqui, da Maybelline, que é o Master Vinyl. E o pigmento que eu vou usar é esse aqui da Candice Berenice. O nome dele é, eu acho que é Nude o nome. Se eu não me engano o nome é Nude.
desse pigmento. Pra não ter o perigo do lábio ficar assim muito com cara de base no lábio, eu gosto de entrar com um batom. Esse aqui é o Touch da MAC. Ele é um tomzinho bem cor de boca. E aí eu pego com o meu dedo mesmo, ó, o dedo anelar, ó, e eu só vou dar umas batidinhas aqui, ó, pra gente devolver um pouquinho a cor do lábio, mas sem me preocupar muito assim com pintar perfeitamente, né? Eu não quero a presença da cor, eu só quero devolver a cor do lábio mesmo. Eu molhei o pincel ali no pigmento, ó, e aí eu misturo no gloss. Então a quantidade é bem pouquinha.